respeitar as autoridades. Até que ponto isso realmente é bíblico? Até que ponto isso realmente agrada a Deus? Será que a Bíblia realmente fala sobre respeitar as autoridades, como muitos têm falado aí? É claro que o apóstolo Paulo tratou sobre isso em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. Ele vai falar para estar sujeito às autoridades, estar sujeito às autoridades ordenadas por Deus. As autoridades são ministros de Deus na terra para beneficiar o bem e punir a injustiça. Então, Paulo se preocupou em instruir a igreja sobre respeitar as autoridades. Pedro da mesma forma, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 ao 17. Pedro fala sobre respeitar, honrar os governantes, as autoridades. Mas algo que me chama a atenção é que tudo isso mostra a necessidade de um cristão, verdadeiro cristão, ser um exemplo de bom cidadão. Todo bom cristão é um exemplo de bom cidadão. Aconteceu algo aqui no Brasil com toda essa pandemia mundial, que 5 pessoas estavam reunidas dentro de casa orando. E a polícia foi lá para poder interromper o culto doméstico que estava acontecendo. 5 pessoas em casa orando e a polícia foi lá interromper por um decreto do governador, se não me falha a memória, de Santa Catarina. E esses irmãos foram impedidos de estar orando dentro de casa. Nesse ponto, esses irmãos estão errados em fazer esse culto doméstico? É interessante que no Brasil, essa própria atitude do governador e da polícia é inconstitucional, porque o Ministério Público Federal foi bater contra essa situação, porque a lei não dá brecha para esse tipo de atitude. E alguns dias depois, o comandante da polícia militar desse local foi até a casa dessa irmã pedir oração. Graças a Deus por isso. Porque chega ao ponto que é preciso que a gente lembre de alguns verdadeiros cristãos, verdadeiros servos de Deus, que estavam dispostos até a desobedecer às autoridades. Isso ocorre até os dias de hoje, em países que nós chamamos de países da igreja perseguida, janela 10/40, né? Irmãos em Cristo, que por desobedecerem a ordem de não poderem professar fé em Cristo por grupos extremistas, ditatoriais e algumas nações comunistas, eles estão dispostos a ser presos e muitas vezes até morrer, perder a própria vida pela fé em Cristo. Isso mostra o poder do Evangelho. E isso sempre aconteceu em alguns países. Graças a Deus que no Brasil a gente ainda tem essa liberdade de culto. E esses irmãos que diz respeito às autoridades, para viver a fé em Cristo, estão em pecado segundo a Bíblia? Evidente que não. Quando Paulo fala em Romanos, capítulo 13, ele fala para se sujeitar às autoridades superiores. É preciso se sujeitar às autoridades superiores, os governantes humanos. Mas quando o governante humano vai contra a autoridade superior, que é o governante dos céus e da terra, aí o cristão opta por obedecer à vontade de Deus. Pedro, quando falou sobre as autoridades no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 11 e 17, ele fala para honrar a todos, amar a todos, né? Amar a fraternidade, temer a Deus e honrar o rei. Honrar a autoridade, mas o temor principal é a Deus. E esses irmãos, que infelizmente vivem em países que perseguem o cristianismo, não estão em pecado em desobedecer essas autoridades, porque o próprio Cristo, o cabeça da igreja, o pastor universal, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele vai falar para não temer aqueles que matam o corpo, mas temer antes aquele que mata o corpo e a alma e pode lançar eles no inferno. É uma palavra forte, mas uma palavra de Cristo e uma palavra bíblica. Mateus 10, 28. Que Deus nos livre
dessa situação e que venhamos estar orando para sempre termos o direito de cultuar a Deus, o direito de crer no Senhor Jesus Cristo, o direito de obedecer e ter opinião bíblica em nosso país. E lembrar, porque hoje a gente sente um pouco a dificuldade por um motivo compreensível de não poder estar congregando. Mas há muitos anos, irmãos nossos em Cristo Jesus sofrem por não poder congregar. Não é por causa de uma questão sanitária ou por causa de uma questão de enfermidade, mas por causa de perseguição direta em países da África, em países da Ásia, de não deixar que o povo se reúna. Hoje a gente sente um pouquinho só do que esses irmãos sempre sentiram. Lembre-se desses irmãos nas suas orações e lembre-se para que o Brasil sempre seja um país com liberdade de estarmos adorando ao nosso Deus. Para a gente não ser provado, como Daniel foi, em Daniel capítulo 6, onde o rei desceu um decreto dizendo que não podia fazer súplica para nenhuma outra pessoa. Um decreto que o rei Dário fez em Daniel 6, e Daniel foi orar a Deus como costumava fazer 3 vezes ao dia. E por isso foi lançado na cova dos leões. Teve que desobedecer uma autoridade para honrar sua fé em Deus, e Deus o honrou ele ali, e o próprio rei reconheceu o Deus de Daniel. Como aqueles 3 homens na fornalha em Daniel capítulo 3, que eles desobedeceram o decreto de Nabucodonosor de se prostrar diante da estátua e por isso foram lançados na fornalha e Deus novamente honrou ele. Que a gente não seja provado como foi a igreja primitiva no capítulo 5, versículo 29 de Atos, que Pedro teve que falar diante das autoridades. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ore para que isso não jamais ocorra no Brasil. E ore para que os nossos irmãos de igreja perseguidas também possam ter a sua liberdade de culto, a sua liberdade até mesmo de direito de não ser ferido, espancado por causa disso. Que Deus nos livre desta provação em nome de Jesus. Ore, irmãos, vamos orar, vamos interceder. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.